Feliz ano novo, né? É isso aí, 1º de janeiro de 2022, 6, um ano que também traz a força da família, né? E eu senti sincronicamente que está na hora de finalizar a leitura de Amar e Ser Livre, né? Porque se for esperar chegar nesse grau aqui do 4º e último capítulo, olha, não vai ser agora. Vamos lá então, né? Recordando que nos capítulos anteriores a gente falou do eu, depois a gente falou da família, depois no capítulo 3 eu e o outro, e agora capítulo 4, nós. Lembrando que essa obra, esse trabalho, se propõe a apontar novas bases para uma sociedade, dentro das relações que começa no nosso círculo e na gente mesmo, né? Tá bom. Capítulo 4, nós. Pouco a pouco, vamos abrindo os caminhos e avistando o novo. Vamos começando a navegar em alto mar. Já evoluímos no trabalho de purificação e desenvolvemos, até certo ponto, a virtude da autorresponsabilidade, o que significa que já podemos libertar do nosso sistema uma parte do medo e do ódio. Já é possível começar a avistar no horizonte a possibilidade de um novo tipo de união, um novo casamento. Porém, todo esse entendimento não é capaz de promover a transformação. Os ensinamentos, instrumentos e ferramentas transmitidos só poderão ajudá-los se você realmente levá-los para a prática do dia a dia. Fica o convite para você fazer uso deles. Em primeiro lugar, identifique suas insatisfações. Tenha coragem de olhar para aquilo que não está bom na sua vida, aquilo que você gostaria que fosse diferente. Atente também para o que você está freneticamente tentando alcançar, mas que quanto mais corre atrás, mais distante fica de você. Observe a ansiedade, a angústia e a frustração que nascem dessa situação. Elas indicam uma possível contradição dentro de você. Possivelmente há em você um não para aquilo que conscientemente você deseja. Abra-se para permitir tomar consciência desse não. Mais do que isso, procure se existe em você um desejo pelo oposto daquilo que você conscientemente quer. Assim, começamos a entender melhor os conflitos nas relações humanas e, quem sabe, conseguimos abrir os caminhos para visualizar como seria essa nova relação, na qual duas correntes positivas se encontram, em que dois sim se encontram. Porque o encontro entre dois não, ou entre um sim e um não, é fácil de visualizar. Esse é o velho padrão. A essa altura, você esteja, talvez, ansioso, se perguntando, afinal, como é esse tal novo casamento? Talvez você tenha muitas ideias ou idealizações sobre como seria essa nova relação. Talvez você tenha identificado que se encontre em um velho casamento e esteja em busca das respostas. Alguns podem até estar convictos de que esse negócio de relacionamento não é para eles. Até perdi o parágrafo agora. Se algum desses for o seu caso, não se preocupe. Nesse plano, o novo casamento raramente acontece cedo na vida, pois uma relação desse tipo só pode surgir após um profundo amadurecimento. O velho casamento tem a sua importância no processo evolutivo, apesar de tudo. Dependendo do karma da pessoa, ela pode precisar viver essa experiência para aprender e integrar certos aspectos da personalidade. Não importa a idade, o sexo, a raça, a religião. Estamos encarnados nesse plano. Você está matriculado na Universidade dos Relacionamentos. Esse é o grande tema. Alguns estão nos exames finais, outros ainda estão na prova de ingresso. O que determina quão avançados estamos é a nossa capacidade de assumir responsabilidade. Pois somente através dessa maturidade podemos perdoar e agradecer. Sem essa virtude, não é possível se formar nesse curso. Relaxe e aproveite a jornada. Orgulho e o medo da intimidade.
Tá me cheirando assim, sabe? Essa pessoa vai saber quem você é de verdade. Aí. Costumo dizer que, apesar do romantismo, o relacionamento pode ser visto como material de escola. Muitas vezes, uma relação aparentemente negativa é melhor do que o isolamento, porque proporciona oportunidades de aprendizado. Portanto, se você está sozinho, é importante avaliar o real motivo dessa escolha. No capítulo 3, eu fiz uma sugestão. Se você está se relacionando ou quer se relacionar, preste atenção para ver quem em você está manifestando esse desejo. Tome consciência das suas motivações. Cheque possíveis padrões destrutivos inconscientes. Faço a mesma sugestão agora para quem está sozinho e não quer se relacionar. Observe atentamente e busque compreender o que te leva a querer ficar sozinho. Trata-se mesmo de uma escolha, uma ação consciente ou é apenas uma reação? É importante que essa escolha seja consciente, o que significa que não é produto do medo ou do ódio, mas sim de um sincero desejo de aprofundar-se em si mesmo através da solidão. Avalie sinceramente por que você quer seguir dessa maneira, para ver se não é uma fuga. A resposta está dentro de você, você já sabe. A maioria das pessoas que decide ficar sozinha faz isso por medo ou por ódio. Em outras palavras, é porque elas têm muita dificuldade de lidar com determinadas partes de si mesmas que são ativadas dentro da relação. Ainda é raro ver alguém sozinho pela consciência de um comando do coração, por saber que é isso que a alma está precisando para se expandir naquele momento. Normalmente, as pessoas escolhem ficar sós porque a relação se tornou muito desafiadora. Elas não conseguem atravessar determinado estágio por medo da revelação. E sem revelação não há intimidade. Intimidade é o encontro de dois centros. É ela que possibilita o encontro entre duas correntes de aquiescência. Duas correntes positivas, duas forças que dizem sim. Experimentar e sustentar o prazer positivamente orientado dentro de uma relação só é possível se houver intimidade. E intimidade é sinônimo de transparência. Nada de segredos, nada de mentiras. Isso permite que, pouco a pouco, o medo e o ódio que estão impedindo a união sejam transformados em confiança e amor. Porém, esse movimento em direção ao centro normalmente causa medo, porque a intimidade exige revelação, o que pode representar uma desconstrução, o fim de uma fantasia. Quando você se aproxima de alguém, a imagem que criou para si e para o outro é ameaçada. A verdadeira intimidade vai muito além da nudez física, a nudez da alma. É estar verdadeiramente despido de qualquer proteção, qualquer máscara. É ter a disposição de tornar-se completamente vulnerável. Porém, se você ainda não desenvolveu suficientemente a virtude da confiança, isso não será possível. Se você não confia, você não se abre, pois se sente ameaçado. Você teme a resposta do outro à sua revelação. Teme ser ferido novamente no mesmo lugar machucado. Por trás desse medo, normalmente está uma vergonha, que é uma filha do orgulho. Por causa dele, você precisa se esconder. O orgulho está sempre protegendo alguma miséria que você mesmo não aceita e que, portanto, não quer que ninguém descubra. Então, você precisa construir grandes muros para manter-se isolado. Quanto maior a humilhação ou a dor que você esconde de si próprio e do mundo, maior o medo e, consequentemente, maior o isolamento. O orgulho é um dos maiores impedimentos para a evolução dos relacionamentos. Assim como todas as matrizes do eu inferior, nós o criamos e alimentamos para nos protegermos da dor. Ele é um guardião que está a serviço de impedir a nossa entrega ao outro. É uma entidade muito complexa, que tem centenas de agregados psicológicos. Um dos principais é a vergonha, ao lado da autoimagem idealizada, um conjunto de máscaras muito bem construído com base no medo, ao custo de tremendos esforços. No mais profundo, temos medo de manifestar a verdade que somos.
E para podermos nos ver no mundo, protegidos das nossas dores e da nossa própria verdade, construímos essa autoimagem, que costumo chamar também de eu idealizado. Esse eu se torna tão concreto, tão grudado em nós, que passamos a acreditar que somos isso. Passamos a acreditar que essa é a nossa realidade final, que é tudo que temos, e que se abrirmos mão das máscaras, não nos sobrará nada. Mas o que precisa ser compreendido é que você não conhece o tudo que é. Você não é apenas o que pensa ser. A imagem que você faz de si mesmo representa apenas uma parte muito pequena de você. Pode ser difícil de acreditar, mas você é a própria fonte eterna do amor e da luz. Para alguns, isso até pode soar ridículo, mas estamos identificados com as máscaras. Você teme justamente revelar esse tudo que é você. Você teme estar trocando tudo por nada, mas é justamente o contrário. É como se um mendigo estivesse sentado num baú repleto de tesouros enquanto pede esmolas. O orgulho, portanto, está a serviço do medo. Ele quer manter a autoimagem idealizada, que dá sustentação à falsa ideia de eu. Ele faz com que você tente controlar tudo para manter essa grande ilusão. Estratégias de fuga. As experiências vividas dentro da esfera dos relacionamentos sempre nos exigem superação. Superação do medo, da vingança, do controle, da vergonha. Somos constantemente chamados a tomar consciência das partes negadas de nossa personalidade, para então purificá-las, porque sem isso não podemos encontrar a fonte do amor dentro de nós mesmos. E ao evoluirmos no processo de purificação, começamos a encontrar a verdadeira autoconfiança, que nos permite percorrer o caminho da ascensão. Por isso, o relacionamento traz muitos desafios. Já tivemos a oportunidade de abordar alguns deles anteriormente, mas os desdobramentos são muitos. E nesse caminho do resgate da autoconfiança, inevitavelmente precisaremos correr riscos, para os quais nem sempre estamos prontos. Então, muitas vezes voltamos a fechar o coração e a fazer uso dos velhos mecanismos de defesa. Voltamos a agir no padrão antigo. As principais estratégias de fuga se manifestam como necessidade de variedade, uma compulsão de trocar de relacionamento, esfriamento do fogo erótico, perda do interesse pelo outro, e isolamento, não se relacionar. Essas são as estratégias que o orgulho encontra para impedir a revelação. Por meio delas, tentamos nos manter na periferia, ou seja, não nos permitimos tocar no centro, no âmago do outro e, igualmente, não nos permitirmos sermos tocados por ele. É preciso ter coragem para abandonar as defesas e se permitir chegar próximo do centro. É necessária ainda mais coragem para dar o outro, para deixar o outro tocar nosso centro, para revelar-se. Como já disse, sem revelação não há intimidade. Sem intimidade não há aprofundamento do amor. Para que o aprofundamento ocorra, é necessário um certo grau de entrega, ou seja, é preciso ter confiança, lealdade, fidelidade. Para aprofundar-se numa relação, você precisa estar focado, você tem que estar olhando para uma direção. Porém, por conta da repressão sexual, muitas vezes não é possível se comprometer nesse grau. Ocorre que a pessoa que foi muito reprimida tem curiosidade de conhecer aquilo que foi proibida de conhecer. Com isso, a variedade sexual acaba sendo um alívio para ela, um alívio para a libertação da repressão. Então, se você se encontra nesse estágio, o melhor é não se comprometer. Se fizer isso, você estará somente alimentando o círculo vicioso do sadomasoquismo e criando karmas desnecessários, já que está prometendo dar algo que não tem para dar, algo que não pode cumprir. Ok? Controle e autoengano. Às vezes, mesmo estando comprometido em uma relação, você ou seu parceiro podem sentir vontade de conhecer outras pessoas. É possível que vocês sintam atração e queiram experimentar.
Talvez vocês tenham curiosidade de ver se a grama do vizinho é mesmo mais verde. Na maioria das vezes, quando isso acontece, somos tomados pelo impulso de controlar, acreditando que se amamos o outro ao pé da cama, estaremos evitando um sofrimento maior. Eu vou repetir. Na maioria das vezes, quando isso acontece, somos tomados pelo impulso de controlar, acreditando que se amarrarmos o outro ao pé da cama, estaremos evitando um sofrimento maior. Acreditamos não darem conta de deixar a pessoa ir embora, que não suportaremos perdê-la. Somos tomados pelo medo da solidão. Assim, tentamos mantê-la prisioneira, tentando provar que a nossa grama é mais verde que a do vizinho e que tem que olhar somente para nós. Então, começamos a usar todo o nosso repertório para forçar o outro a nos amar, a nos desejar, a querer estar conosco. Mas isso é um auto-engano, uma ilusão. Não podemos segurar a pessoa, deu para perceber, né? Se assim fizermos, ela ficará com raiva de nós e provavelmente tentará se vingar pelo fato de não estar fazendo o que ela quer fazer. Assim, estaremos criando um sofrimento desnecessário para a nossa vida e para a vida delas e para a vida de quem está ao redor. Esse esforço para fazer o outro nos amar acaba ativando o pior nele, justamente porque reedita a ferida primordial, que é o momento da cisão, que ele foi bloqueado na expressão da sua espontaneidade e da sua vitalidade. Com isso, o ciclo de dor é ativado, que rapidamente transforma-se em jogo de ataque e defesa. Porém, se puder deixar o outro realmente livre, talvez ele faça a experiência de que precisa e volte. Se há amor, ele vai voltar. Mas é fato que estaremos correndo um risco. É possível que ele esteja ainda muito distante de ter qualquer insight a respeito do amor e a vida o leve para longe. Pode ser que ele realmente vá embora. Essa é uma questão de escolha. Queremos continuar nos enganando ou queremos seguir o caminho da verdade? É importante ter consciência de que esse caminho oferece riscos e pede estrutura emocional para enfrentá-los, porque eles poderão ativar nossa natureza inferior com muita intensidade. Precisaremos estar maduros para suportar e superar o ciúme, a inveja, a insegurança e todas essas misérias possíveis. Certa vez eu falava sobre a importância da amizade nos relacionamentos e uma aluna perguntou se a amizade no relacionamento afetivo significa deixar o seu parceiro livre para viver as suas experiências. Ela queria saber se deveria dizer, com calma e tranquilidade, para seu parceiro conhecer outra pessoa. Ela questionava se, nesse caso, eles não poderiam ser somente bons amigos. Esse questionamento é significativo. Seria realmente muito bom se pudéssemos deixar o outro livre para fazer o que quiser, mas é mais comum escolhermos pagar o preço por manter o outro aprisionado. Preferimos suportar as situações negativas que isso vai gerar, o que inclui o nosso próprio aprisionamento. Preferimos continuar usando a máscara, acreditando que o outro ainda está interessado em nós, para não enfrentar os desafios e as turbulências que virão se deixarmos ele livre para seguir sua jornada. Mas se o seu parceiro está sentindo atração por outra pessoa, é importante questionar qual é o sentido dessa relação, porque é verdade que essa liberdade pode virar uma forma do casal não se aprofundar no amor. Isso precisa ser compreendido. E aí, liberdade ou fuga? Como mencionei anteriormente, muitas vezes a variedade sexual pode servir de remédio para aquela pessoa que foi muito reprimida, pois essa liberdade é necessária para que ela possa avançar para os estágios mais profundos do relacionamento. Mas, muitas vezes, tal ideia de liberdade é usada justamente para o contrário, para fugir do aprofundamento. Na verdade, a pessoa não está precisando desse remédio. O que ela está querendo é encontrar um jeito de escapar da intimidade. Isso ocorre porque, como já vimos, o aprofundamento requer uma revelação, o que pode não ser fácil. A revelação implica mostrar páginas do livro da nossa vida que ainda não aceitamos, das quais ainda nos envergonhamos e que não queremos mostrar para ninguém, nem para nós mesmos.
Então, quando chegamos nessa página, muito astutamente resolvemos mudar a direção de Eros e seguir a atração por outra pessoa. Nesse caso, a liberdade não é verdadeira. Estamos usando a ideia de liberdade como uma estratégia de fuga para evitar o duro processo de transformação do eu inferior. Porque para nos transformarmos, precisamos ter a disposição de olhar para nossos defeitos, para coisas desagradáveis a respeito de nós mesmos. Precisamos ir além do orgulho e de todos os seus desdobramentos. Vaidade, vergonha, arrogância, autoimagem idealizada, para encontrar a humildade de nos mostrar ao outro e também para receber a revelação dele. A revelação é um risco necessário. Ela pode fazer com que o casal entre numa noite escura ou pode fazer com que Eros se recolha. Muitas vezes, ao receber a revelação do outro, deixamos de admirá-lo, porque na verdade estávamos projetando nele partes nossas com as quais não queríamos entrar em contato. Geralmente, você não admira a si mesmo, por isso, deixa de admirar o outro, já que ele está espelhando aspectos da sua própria personalidade. Esses são aspectos da purificação dos corpos emocional e mental que ocorrem até que Eros seja resgatado e possa se unir ao sexo e ao amor. Quando isso acontece, significa que atravessamos a noite escura. Depois disso, tudo será diferente. Uma coisa é viver fantasiando quem é o outro e quem é você. Outra coisa é você ter a visão objetiva da realidade, poder enxergar e aceitar as feiuras e os primores, tanto no outro quanto em si mesmo. Enquanto estamos sob o encanto da paixão e ainda não entramos nessa noite escura, que é o processo de purificação, temos uma visão subjetiva e distorcida da realidade. Enxergamos somente o que queremos enxergar. Durante um período, queremos sustentar as máscaras, tanto as nossas quanto as do parceiro, porque isso alimenta a nossa fantasia. Porém, não é possível sustentar a máscara para sempre. Em algum momento, ela precisará cair, junto com as fantasias a respeito da vida, para que possamos aprender a olhar a vida como ela é e amá-la mesmo assim. Olhar objetivamente para a vida, especificamente para o outro, significa ver as belezas e as misérias dele sem fechar o coração. Isso não deve ser razão para deixar de amá-lo. No mais profundo, você está acolhendo partes em você que antes também não amava. Como grande parte do relacionamento é baseado em projeções, não existe uma fórmula que sirva para todos os casais. O importante é que estejamos conscientes da necessidade da alma de cada um. Se o outro precisa da variedade, prefiro falar variedade, não liberdade, por que então não serem somente amigos? Sinto que é exatamente isso que você precisa, ser amigo. Esse é o melhor caminho. Mas não se engane. Não diga que é amigo como estratégia para mais tarde se vingar e prender o outro. Não faça dessa ideia de ser amigo um instrumento da sua carência, da sua criança ferida. Você diz que aceita a necessidade do outro de ter variedade, mas depois encontra maneiras de aprisionar a pessoa na culpa e eternizar a relação. Precisamos realmente deixar o outro livre. E mais ainda, precisamos aprender a sermos livres. Precisamos ser amigos do nosso companheiro ou companheira. Essa amizade não significa que haverá um esfriamento da força erótica. Você é um amante, mas também um amigo. E é com a companhia desse amante amigo que você poderá mergulhar mais profundamente para encontrar o que busca no sexo oposto, até que possa unir o masculino e o feminino dentro de você. Se o outro estiver precisando mesmo viver essa experiência da variedade, se essa vontade vier do coração, você não tem como segurá-lo sem que a sua própria felicidade seja comprometida. Porém, se ele estiver precisando se aprofundar na relação, mas tentando usar a ideia da liberdade para escapar disso, é fácil de identificar. Quando essa experiência da variedade ocorre e a relação se mantém, é fácil diferenciar a liberdade da fuga do aprofundamento. Na fuga, colocamos um relacionamento contra o outro. Essa é uma forma de escapar. A variedade como remédio é para aqueles casos de repressão, nos quais a pessoa realmente não teve chance de viver o que queria. É para aqueles que estão na pré-escola dos relacionamentos.
Mas o que eu tenho percebido é que, na maioria dos casos, a pessoa usa a ideia de variedade para fugir do aprofundamento. E ainda faz uso do discurso do conhecimento espiritual, falando de um conceito tão elevado e nobre de liberdade para proteger as manobras do eu inferior. Você não viu o Prembaba dizendo que a liberdade é a qualidade máxima? Esse é o caminho, eu tenho que ser livre. Eu quem, né? Quem é que tá falando? Próximo tópico, compulsão ou necessidade? Deixa eu beber água, tá? Bora lá, compulsão ou necessidade? A atração bate à porta quando menos esperamos, mas devemos estar atentos para não nos enganar. Não precisamos nos aproximar de toda pessoa por quem nos sentimos atraídos. Essa atração deve servir como material de escola. Façamos uso da autoobservação para identificar o que em nós está indo na direção dessa pessoa. O que estamos buscando nela que não estamos encontrando em nosso momento atual. Isso pode ser apenas um vício, uma compulsão. Ao nos deixarmos simplesmente ser levados pelo impulso da atração, sem nos observar, não chegamos a lugar nenhum. Não ampliamos a nossa percepção e permanecemos andando em círculos, com olhos vendados. Iremos voltar sempre ao mesmo lugar, pois trata-se de um padrão repetitivo. Isso não nos traz crescimento algum, muito pelo contrário, só nos aprisiona cada vez mais nas teias do karma. Por isso é importante olhar para dentro e ver o que está levando naquela direção, o que estamos buscando no outro. Certamente é algo que está dentro de nós, mas às vezes precisamos de alguém lá fora para simbolizar o que está dentro. Agir cegamente por impulso não nos ajuda a crescer em compreensão. Na maioria das vezes, só o fato de parar para observar já traz a clareza necessária. Mas é claro que nem sempre a atração é uma manifestação de uma compulsão. Às vezes, a nossa alma está realmente precisando viver uma experiência diferente para poder expandir. Somente o tempo traz a maturidade para discernirmos entre o que é um vício ou uma necessidade real da alma. Quando a vontade surgir, faça uma autoavaliação honesta para identificar o que sua alma precisa para expandir nesse momento. É aprofundar uma relação? É variar? É ficar sozinha? As 3 possibilidades são válidas. Em determinados momentos da jornada, precisaremos escolher entre elas. O importante é não se enganar, ou seja, não ficar sozinho para fugir de relacionamento ou buscar variedade para fugir do aprofundamento. Não se enganar é ter coragem para doutrinar esses eus, essas entidades dentro de nós que querem continuar usurpando o trono da consciência. Se já estivermos conscientes dessa parte em nós, que está viciada em fugir do aprofundamento, é preciso ensiná-la, reeducá-la, para que ela possa ver os outros como amigos. É amigo. Isso é o eu da luxúria que quer pegar uma terceira pessoa para escapar da relação. Então, temos que ensinar esse eu psicológico. Pergunte a si mesmo, por que estou querendo ser o dono dessa pessoa? Por que não posso ser só amigo dela? Por que não posso somente apreciar e sentir admiração? Por que eu tenho que pegar a beleza do outro para mim? Isso é uma estratégia de fuga muito comum nos relacionamentos. Mas é preciso ser amigo de si mesmo também. Se você precisa da variedade, mas sente culpa por conta da moral e da própria repressão, e fica querendo aprofundar numa relação sem sucesso, relaxa, essa não é sua hora. Você não tem condição nesse momento. Aceite que esse é o lugar de onde você está. Não queria estar onde não pode estar, porque isso é uma das coisas mais dificulta a expansão da consciência. Essa é mais uma defesa, mais um aspecto do orgulho. Agora a pausa vai ser mais do que beber água. Muito bom! O novo casamento. Até esse ponto do nosso estudo, falávamos principalmente do encontro entre 2 crianças feridas, obstinadas em receber amor exclusivo e viciadas em sofrimento, o que poderia ser definido também como um encontro entre 2 neuroses. Transitávamos principalmente na esfera do trabalho de cura.
Agora já podemos começar a falar sobre o encontro entre dois seres, dois adultos maduros. Mas isso não quer dizer que não haja negatividade nessa relação ou que o medo e o ódio tenham sido erradicados por completo do sistema. Nessa fase, ainda existem curas a serem realizadas. A diferença é que cada um já pode assumir a responsabilidade pelos balanços da relação. Uma das principais características do novo casamento é que nele não existe jogo de acusações. Inevitavelmente, o tema da cura e da purificação continuará sendo abordado, pois se trata de um processo contínuo, até que todas as etapas e todas as capas que envolvem o ser sejam removidas e sua verdadeira natureza seja revelada por completo. Porém, agora, começamos a tratar também de temas relativos à espera da ativação da consciência maior, que, em última instância, é o desenvolvimento da capacidade de criar união e amar desinteressadamente. Nessa etapa, já é possível ter vislumbres da comunhão com o divino através do perdão e da gratidão, o que significa que, em algum grau, o amor já despertou. Embora o caminho seja um, existem estágios, e muitas vezes essas esferas da evolução se interpenetram. É comum trabalhar na esfera de cura e ter vislumbres de comunhão com o divino, assim como também é muito natural estar trabalhando na ativação da consciência maior e ter pendências na esfera da cura. A nova era do casamento. Podemos dizer que o novo casamento é um ideal elevado de relacionamento, que tem como objetivo o despertar do amor incondicional. Pensando na importância desse tema, preferi usar o termo novo casamento no lugar de casamento da nova era. Embora ambos possam ter o mesmo significado, o termo nova era poderia invocar certas ideias e imagens pré-concebidas, o que impediria que muitos pudessem acessar esse tão profundo conhecimento, que por si só tem o poder de construir as bases daquilo que a humanidade tanto aspira, um mundo sem guerras, em que a harmonia, a paz e o amor reinam. Esse é um sonho possível de ser realizado somente por meio da cura dos relacionamentos e da compreensão da nossa natureza espiritual. É importante compreendermos o significado do que chamamos de nova era. Esse é o nome dado para a atual fase da evolução da consciência humana, a grande transição planetária que estamos vivendo. Essa é a principal característica desse novo tempo, a transformação do medo em confiança, do sofrimento em alegria, do egoísmo em verdadeiro altruísmo. Em outras palavras, significa transitar do paradigma materialista para a espiritualidade, compreendendo que ela nada tem a ver com atitudes e conceitos dogmáticos, verdades emprestadas ou qualquer tipo de separação e exclusão. A verdadeira espiritualidade acolhe, une, recebe, engloba todas as expressões que promovem a possibilidade de reconexão da alma individual com o absoluto, o poder criador do universo. A nova era é, principalmente, um estado de espírito, um movimento interno. Talvez você esteja vivendo a nova era, pois, sendo movido pelo amor e pela confiança, você já está vivendo esse novo tempo. Uma nova vida repleta de oportunidades, de infinitas possibilidades de realização em todos os níveis está se apresentando para você. Essa transformação é inevitável. Em algum momento você estará amando. Em algum momento compreenderá o significado maior da existência que se revela por meio do conhecimento espiritual. Mas esse trânsito, essa passagem, não é simples e linear. Ela requer constante renovação dos votos. Você que já ouviu o chamado do eu superior, que já se comprometeu em algum grau com o despertar do amor e já pode estar recebendo os ensinamentos como esse, precisará estar constantemente se renovando. Esse é o papel, principal atributo, que poderá te ajudar a atravessar esse momento crítico que estamos vivendo. A capacidade de renovar-se a cada momento, de abandonar o antigo e renascer a cada instante. Mas saiba que, independentemente do seu movimento individual, a grande transição planetária está acontecendo e você faz parte dela. Está havendo uma mudança nas coordenadas do tempo. Já podemos perceber o mundo se transformando através de alguns sintomas, entre eles a crise de sustentabilidade, o excesso de água em alguns lugares e a falta de água em outros, o aumento da consciência espiritual e, ao mesmo tempo,
o aumento da miséria, da criminalidade, da desigualdade social. Além disso, também observamos manifestações populares que chegam carregadas de tremenda revolta. Esses sintomas indicam justamente que a Terra está passando por profunda crise, o que indica a necessidade de mudança. A casa está desmoronando. Nesse contexto, a casa simboliza o ego. No mais profundo, o ego está entrando em colapso e, aos poucos, matéria está cedendo espaço para espírito. Esse é o destino natural e inevitável da humanidade. Precisamos aprender a conviver com um novo paradigma, lembrando de fazer a nossa parte. Purificar nossos corações do medo e do ódio. Porém, isso não pode ser feito de uma forma moralista e estúpida. Estamos falando da necessidade de transmutar as formas de energia que habitam o planeta e os nossos aparelhos psíquicos. Sabemos que uma forma inteligente de realizar essa transformação é, em primeiro lugar, identificar e aceitar essas forças, compreendendo-as, descobrindo suas raízes, estabelecendo relações de causa e efeito, até que possamos ver o medo e o ódio somente como formas de pensamento e não mais nos identificarmos com ele. E o que isso tem a ver com relacionamento? Tudo! Os relacionamentos afetivos sexuais e a sua expressão mais formal, o casamento, estão na base da sociedade. Portanto, a solução para todos os males da humanidade está na cura das relações, principalmente entre feminino e masculino. Com isso, podemos dizer que a chave para a transformação planetária encontra-se na sexualidade. Nesse sentido, o novo casamento possibilita um amplo campo para a evolução através desse aspecto da consciência, cujo objetivo é unir eros, a força erótica, sexo e amor. Essa união traz consigo a semente para o florescimento da qualidade máxima, a verdadeira liberdade. A reconversão da energia sexual é um dos aspectos do Parivartana. Como já vimos anteriormente, por conta da repressão sexual, a energia vital foi bloqueada e distorcida, criando um elo entre a negatividade e o prazer. Falamos também sobre 3 importantes chaves para a reconversão: o exame das suas insatisfações, a identificação do prazer no desprazer e o estudo das fantasias e tendências sexuais. Foram transmitidas instruções para o início de um trabalho de cura, através da abertura dos portais de estruturação da consciência, Mãe, Pai, Deus. Com isso, já sabemos que a sexualidade vai muito além da união dos órgãos sexuais. Ela é a movimentação da energia vital no seu corpo. Ela permeia e influencia toda a sua vida, pois é a expressão mais básica da própria vida. Sendo assim, se você quer saber onde está a sua vida, olhe para a sua sexualidade. Se a sua sexualidade está imersa no mundo da fantasia, sua vida está nesse mesmo lugar. Se está reprimida, sua vida está reprimida. Se está se movendo em direção ao coração, sua vida está se movendo nessa mesma direção. É simples assim. Mas por conta da ignorância em torno do tema da sexualidade, devido aos conceitos equivocados da maior parte das religiões, tema pode se tornar complexo. Do trabalho. Repito, o principal veneno para a evolução da consciência humana é a negação. Se a sexualidade está envenenada, a vida está envenenada, pois a energia sexual é a semente do amor. E o amor é a seiva da vida. Portanto, tenha coragem para encarar a sua sexualidade, pois ela te mostra onde você está e aponta os desafios que precisará atravessar na sua jornada. Sexualidade e transcendência. Esse mundo começa com sexo e termina com sexo. Você entra através dele e sai através dele. Volto a dizer, se você domina o sexo, você domina a vida. Lembrando que dominar significa transcender. Então, o sexo possibilita a transcendência da vida, e isso significa libertar-se do ciclo infinito de mortes e renascimentos. Significa transcender o sofrimento e encontrar a felicidade eterna. Podemos utilizar alguns instrumentos que ajudam nesse processo, conforme já vimos no decorrer desse estudo. Mas essa transcendência não pode ser fabricada com a mente. Ela é um fenômeno que ocorre naturalmente.
Já transcender o sexo significa não precisar dele e fazer a energia sexual subir pela coluna através dos centros de energia sutil, conhecidos como chakras. No yoga, essa energia é conhecida como Kundalini e é representada pela imagem de uma serpente adormecida na base da coluna. Essa energia permanece dormente, porém latente, até que ocorra a purificação necessária para a sua ascensão. A ascensão da Kundalini corresponde ao que chamamos de iluminação, que é quando a energia vital ascende até o topo da cabeça. Existem estágios de ascensão. A Kundalini vai despertando aos poucos, conforme a pessoa vai se purificando e tendo vislumbres da realidade espiritual. Ao longo do processo de ascensão, antes de alcançar o Sahasrara Chakra, que fica no topo da cabeça, essa energia, que é a própria energia vital, vai promovendo a ativação das nossas virtudes maiores, ativando poderes, expandindo a nossa consciência. Quando ela chega ao coração, esse já é um estágio bem avançado. A transcendência total somente é possível quando atingimos a meta máxima do ser humano encarnado, que é a unificação dentro de nós dos princípios masculino e feminino. Mas como muito já estudamos nesse livro, precisamos transmutar as energias distorcidas, através da cura das mazelas do passado. Em seu aspecto primordial original, o princípio feminino se manifesta como a receptividade e aceitação, mas quando distorcido, transforma-se em submissão ou dependência. Já o princípio masculino, quando puro, se manifesta como força criadora e poder de realização. Distorcido, porém, ele se expressa como violência e agressividade. Essas distorções precisam ser reconvertidas para que o feminino e o masculino voltem a atuar no seu aspecto primordial e possam se encontrar dentro de nós, realizando assim o casamento alquímico, o matrimônio perfeito. Quando essa alquimia interna acontece, você se liberta da dependência do sexo, o que significa se libertar da dependência do outro, pois você encontra o que procura dentro de si mesmo. A necessidade de exercer domínio sobre o outro acaba e, por consequência, os jogos de luxúria desaparecem. Isso é transcendência. Estamos falando de algo muito profundo. Não me refiro somente ao aspecto psicológico da luxúria, com seus jogos de manipulação e poder, mas uma verdadeira entidade espiritual que precisa ser dominada enquanto ainda existe energia sexual. A luxúria contamina a energia vital e impede a ascensão. Por isso, ela precisa ser dominada antes que a energia sexual entre em decadência, ou seja, quando você começa a envelhecer e, naturalmente, começa a perder o interesse pelo sexo. Isso significa que você tem um tempo limitado para realizar isso. Por esse caminho, né? Nesse período de tempo, é preciso aprender a direcionar a energia sexual para o coração, para o amor, o que pode ser bastante desafiador, já que é justamente o que a luxúria quer nos impedir de fazer. Se não fizermos isso dentro desse tempo determinado, será preciso esperar a próxima chance, porque não haverá mais energia sexual para promover a ascensão nessa existência. Mas se você conseguir completar essa iniciação e se tornar senhor do sexo, aquele que dominou a luxúria, você tem acesso ao que eu chamo de mundos superiores, nos quais já é possível sustentar a alegria e manifestar as primeiras notas da compaixão. Esse capítulo é grande. Pontes para a ascensão da consciência. É preciso compreender que transcendência é um fenômeno que não se pode controlar, pois não se pode controlar a entrega. O despertar da consciência amorosa é um processo gradual, que ocorre por meio do autoconhecimento e a partir da purificação espiritual. O que podemos fazer é utilizar instrumentos, técnicas, ferramentas que preparam o terreno para a entrega e para a ação da graça divina, que devem ser utilizados de acordo com a personalidade e com o momento que cada um se encontra. Costumo utilizar ferramentas do yoga e do tantra. Para alguns, a abordagem do yoga é a mais adequada, para outros, recomendo o tantra. Mas todos os caminhos levam ao mesmo lugar: testemunhar, a arte de não se identificar com os jogos da natureza inferior. Um instrumento não é melhor ou superior ao outro. Uma medicina não é melhor do que a outra. Elas serão úteis dependendo da necessidade de cada um. A técnica é uma ponte, mas a ponte não é a nossa casa. Em algum momento, vamos precisar ir além da técnica. Eu falo de yoga e de tantra porque isso ajuda muitas pessoas, mas chega um momento no qual não precisa mais disso.
Estamos falando de caminhos de volta para casa. É importante lembrar que os caminhos ainda não são a nossa casa, eles apenas nos levam para lá. Ao identificar a atuação da natureza inferior nas diversas áreas da nossa vida, começamos a praticar o testemunhar, que é sinônimo de autoobservação desapegada. Primeiro, identificamos e reconhecemos os jogos e os observamos. Depois, praticamos o desapego, o que faz com que tais jogos desapareçam por completo. Esse é o objetivo das práticas do yoga, quer seja o Hatha Yoga, a prática física, ou o Jnana Yoga, conhecimento e discernimento. Eles visam o fortalecimento do observador desapegado. Se podemos apenas observar o eu psicológico que está atuando, sem nos identificarmos com ele, os caminhos começam a se abrir e começamos a ter notícias do êxtase. Se observarmos as nuvens e não nos identificarmos com elas, procurando focar no espaço vazio entre elas, começamos a ter vislumbres do céu. O yoga nos ajuda a ampliar a força da vontade consciente através de austeridades inteligentes, o que envolve esforço. No início da jornada, esse esforço é necessário, porque a mente tende a apontar os seus vetores para infinitas direções, ou seja, a força da vontade não está focada. A mente se conecta com os objetos externos que estimulam os sentidos e se perde neles. Isso provoca cada vez mais estímulos, o que transforma os pensamentos, criando um mundo na mente a partir deles, um mundo de imaginação e fantasia. Mas a base do yoga ensina que a iluminação começa quando cessa a imaginação. Então, precisamos recolher a mente e apontá-la para uma só direção. Esse direcionamento se chama dharana, a concentração. Portanto, o yoga tem como objetivo último propiciar dharana, porque somente através dela sua mente pode aquietar-se. E quando a mente se aquieta, você experiencia a unidade. O caminho do Tantra é diferente. Ele nos leva à experiência da unidade por meio da espontaneidade e da entrega. A observação focada também é utilizada, mas muda a abordagem. Nessa visão, tudo é sagrado. Se somos humanos, é do humano que devemos começar. Se somos seres sexuais, é com essa energia que iremos trabalhar, apenas tomando cuidado para manter a presença e não cair nas armadilhas da luxúria. As técnicas utilizadas dentro da abordagem tântrica abrem espaço para qualidades como inocência e aceitação. Muitas das linhas do Tantra são ricas em técnicas e rituais que emprestam elementos do yoga, mas na essência o Tantra é o caminho da espontaneidade. Muitos o compreendem como um conjunto de técnicas sexuais, mas o Tantra é um fenômeno que está muito além do sexo, é uma via em direção ao eterno. Dependendo do ângulo que você olha, é um caminho oposto ao da yoga, porque nele você não determina um horário fixo para meditar nem realiza austeridades. Você simplesmente se entrega ao fluxo do coração e vai aonde ele te leva. Essa expressão do Tantra é a suprema compreensão, é o caminho da transcendência. Porém, os caminhos não são opostos, eles se entrelaçam, unindo forças para alcançar o mesmo objetivo. O Tantra é um fruto maduro do yoga. Não existe um momento determinado para você começar a praticar o Tantra, porque não é possível determinar quando uma flor vai nascer. O amadurecimento de uma fruta é um fenômeno natural, orgânico. Ao mesmo tempo, como o ser humano passou por séculos e séculos de repressão sexual, o yoga, por trabalhar com disciplina e com a concentração da energia sexual, pode acabar fortalecendo a repressão. Hoje em dia, muito se fala sobre yoga e tantra, mas de fato, poucos realmente conhecem a essência dessas disciplinas. Tenho visto muita loucura e manipulação em nome desse conhecimento. É preciso estar sempre atento às armadilhas do ego. Em um certo estágio da jornada, realmente será necessário nos abstermos dos objetos que estimulam os sentidos, dentro de um trabalho para disciplinar a mente. Mas se a pessoa ainda se encontra em um estágio em que carrega sintomas de repressão sexual, esse recolhimento do mundo pode fortalecer a repressão. É importante, no entanto, salientar que o verdadeiro Tantra somente poderá se manifestar quando a purificação dos corpos mental, emocional e espiritual estiver completa.
Enquanto essa purificação não se completar, o florescimento da espontaneidade plena não será possível, pois a relação ainda é um campo de batalha e o sexo é um instrumento de domínio sobre o outro. Certa vez, um rapaz veio pedir orientação para mim, pois apesar de almejar viver a sexualidade tântrica, ele tinha muita dificuldade de se relacionar. Ele tinha medo do relacionamento e se sentia culpado por ainda manter o hábito da masturbação e outras compulsões. Então eu disse, para que você possa dar um passo em direção ao feminino, primeiro esqueça o sexo tântrico. Isso porque ele deve acontecer naturalmente. A maioria das técnicas e dos métodos tântricos acabam se tornando instrumentos da luxúria. O verdadeiro tantra floresce da união entre eros, sexo e amor. Mas, para a flor que basta brotar, a semente tem que ser plantada. Essa semente é o sexo normal. E para que você possa ter uma relação normal e saudável, será preciso identificar e transformar o ódio pelo sexo oposto, que pode se manifestar de diversas maneiras. Podemos dizer que o Tantra é também o caminho da liberdade, pois é um instrumento que possibilita a transcendência. Mas é importante novamente salientar a diferença entre a verdadeira liberdade e a variedade. Tantra não tem a ver com variedade, o que gera desperdício e dispersão de energia, mas sim com aprofundamento na intimidade e direcionamento na energia sexual. Portanto, o verdadeiro Tantra só pode ser praticado quando você está disposto realmente a se entregar na relação com alguém. A prática do Tantra no casamento só pode ocorrer entre duas pessoas que já avançaram no processo de purificação, já descrito de várias maneiras nesse livro, e que estão realmente dispostas a despertar o amor através do outro. Ou seja, duas pessoas que compreendem que o relacionamento é apenas uma passagem, um caminho que leva à transcendência do sexo. Duas pessoas que sabem que em algum momento da jornada terão que seguir sozinhas, já que transcendência também é sinônimo de independência total um do outro. A partir desse ponto, entramos na esfera do Brahmakyara solar. Brahmakyara solar, que é o despertar natural do celibato. Se o Tantra é um florescimento, o Brahmakyara é o supremo florescimento. Existe uma profunda relação entre o Tantra e o Brahmakyara, o que para muitos pode parecer paradoxal, pois tem uma compreensão equivocada a respeito desses conceitos. No Brahmakyara, o que para muitos pode parecer no Brahmakyara, assim como no Tantra, não existe oposição a nada, nem mesmo ao sexo. O verdadeiro Brahmakyara não se importa em ver o outro nu, pois ele não está vendo o corpo. Para ele, não há diferença entre homem e mulher. Nesse estágio, toda a sua energia é direcionada para a ascensão. Ele está pronto para se tornar um canal puro do amor incondicional e do altruísmo. Bora lá. O casamento e o fim de Eros. Esses conceitos são bastante elevados e precisam ser estudados com profundidade. Mas é preciso lembrar que tudo começa com vassoura, sabão em pó e detergente, para limpar crenças, conceitos e todas as formas limitadas de compreensão dos relacionamentos que se encontram no nosso sistema. Por isso, eu sinto que antes de falar mais sobre tudo isso, é preciso ainda reforçar e lançar luz sobre alguns aspectos do velho casamento. No velho modelo, ao buscar um relacionamento, queremos alguém que possa reafirmar a falsa ideia de quem somos. O outro funciona como um espelho que reflete a sua realidade. Então, paramos em frente ao outro e perguntamos: espelho, espelho meu, existe alguém mais belo do que eu? E a resposta que esperamos é: não, minha rainha ou meu rei, você é a pessoa mais bela desse mundo. Mas quando o espelho responde sim, Branca de Neve é a mais bela, nós, que estávamos cheios de romantismo, nos transformamos em feras. Basta receber um não, que o ódio ressurge das profundezas e queremos crucificar o outro. É por isso que no modelo antigo de casamento não há espaço para a verdadeira celebração. Somente para a alegria passageira que nasce da satisfação do ego, quando recebemos o que queremos. O velho casamento tem sido um jogo, cujo objetivo é forçar o outro a dizer sim para nós, mesmo que esse sim reafirme a nossa miséria. Queremos que o outro confirme a nossa falsa ideia do eu. Mas dentro de um relacionamento é impossível sustentar essa mentira por muito tempo.
Em algum momento, as máscaras começam a desmoronar. Nesse modelo, o outro é também um canal de expurgo do nosso ódio. Estamos carregados de ódio e vingança e precisamos de alguém em quem descarregar essa energia. Caso contrário, implodimos. O outro é um canal de alívio, é alguém para torturarmos. Isso muitas vezes é disfarçado de amor. Dizemos, eu te amo, mas tiramos todo o poder do outro, fazendo ele se sentir inseguro, inferior. Fazemos com que ele não acredite no seu próprio poder. Somos infelizes e queremos alguém para botar a culpa. Então, projetamos todo o nosso ódio no outro. E o casamento se transforma em um campo de batalha, no qual podemos, no máximo, reeditar nossas feridas infantis. Paradoxalmente, o principal obstáculo para a cura do ódio entre os sexos é a instituição do casamento, ou, para ser mais preciso, é a idealização do casamento e da família. Isso é o que impede que o amor exerça sua meta de unificar o masculino e o feminino. Em vez de promover a união, o casamento tem sido o principal inimigo do amor, porque a força erótica que nasce quando os amantes se encontram, que é o combustível para a realização dessa meta, geralmente morre quando eles se casam. Isso ocorre porque aparentemente realizamos a nossa fantasia de ser o único e eterno proprietário do outro. Recebemos a bênção de um sacerdote para adquirir o outro. E essa passa a ser a obrigação, essa outra pessoa passa a ter a obrigação de atender aos nossos caprichos. A obrigação, a rotina da convivência diária e a acomodação acabam com a força erótica. Eros é a paixão. Ela vive do mistério, do desvendamento constante da alma. Ao casar, nós nos acomodamos e passamos a acreditar que não há mais nada para desvendar ou conquistar, assim como não há mais nada a revelar. Porém, o mistério é incentivado e ampliado quando existe vontade de conhecer o outro. Uma das coisas que faz Eros se recolher é acreditarmos que já sabemos tudo sobre o outro. Assim, perdemos o interesse por ele e, por consequência, a motivação de nos descobrirmos através dele. Normalmente, isso acontece porque a relação esbarra em algum ponto que ativa a vergonha, ou seja, quando ela pede a revelação de algum aspecto da nossa personalidade que não queremos mostrar a ninguém, nem a nós mesmos. Assim, o canal da revelação se fecha. Mas o alimento de Eros é a revelação. Quanto mais nos revelamos e acolhemos a revelação do outro, mais Eros cresce. Eros só poderá atingir sua meta de realizar o amor se houver a disposição de ambos para encarar os aspectos sombrios que podem vir à tona na relação. Portanto, se não estamos dispostos a lidar com a sombra, Eros vai se recolher. Lidar com a sombra significa não ter medo de se revelar, de nos mostrarmos para o outro. A principal desculpa usada para não realizar a integração da sombra, geralmente, é mágoa e ressentimento. Tomados por esses sentimentos, nos fechamos e perdemos a admiração pelo outro. E assim, aos poucos, Eros morre de fome e nós acabamos indo procurar outra pessoa. Ou ficamos com a mesma pessoa esperando a morte chegar. Muitas vezes abordo esse assunto de forma bastante dura, porque vejo o quanto tais padrões e condicionamentos têm destruído as possibilidades de realização do amor. Com isso, fica claro que se aspirarmos nos unir ao outro através do Tantra, será necessário nos liberarmos desses antigos condicionamentos e nos abrirmos para uma relação em que a honestidade e a liberdade estão em primeiro lugar. E que existe real disposição para conhecer a nós mesmos através do outro. Apesar de tudo, eu sinto que as distorções do velho casamento também precisam ser acolhidas, porque esse antigo modelo, baseado no medo, tem algo a nos ensinar. É onde a gente está, né? O medo tem seu papel na psique humana. É importante compreender a necessidade de segurança que se manifesta de tantas maneiras dentro da relação, mas também na idealização do casamento e da família. Tudo isso nasce do medo. É importante compreender quem em você quer se casar, quem em você quer ter uma família, quem em você está com medo de se revelar, a quem você quer agradar. Essas questões podem estar tão misturadas dentro de você que não é possível saber ao certo o que sua alma deseja.
Se você tem dúvida, se casa ou se compra uma bicicleta, experimenta ficar um pouco sozinho. Procura meditar para identificar quem você está querendo ir para a direita ou para a esquerda. O que te move na direção do outro. Talvez você não tenha condições de saber. Talvez seja bom casar e se permitir viver essa experiência. Qual é o problema de errar? Você pode estar certo. A entidade humana em evolução, de fato, cresce quando se abre para a vida e se entrega para subir e descer, levantar e cair, pois é assim que se aprende. Mas você só poderá realmente evoluir nessa senda quando souber o que te separa do outro, o que destrói a sua capacidade de criar a união. Revelando e renovando Eros. No processo de florescimento do Tantra, o casal poderá passar por muitos balanços e desafios. Não é tão simples realizar a transição do velho para o novo quando o nosso sistema, tanto enquanto indivíduos como enquanto sociedade, encontra-se tão viciado no sofrimento. Mesmo tendo evoluído na purificação e transformação dos aspectos sombrios da personalidade, que impedem a abertura do coração, os parceiros que aspiram a realizar o novo casamento precisarão estar sempre renovando seus votos com o amor, o que significa principalmente cultivar valores como a autorresponsabilidade e a honestidade, mantendo acesa a chama de Eros. Mas como resgatar e renovar Eros na relação? Em primeiro lugar, é preciso cultivar a admiração pelo outro e abrir mão das próprias mágoas e vergonhas. Como já vimos, Eros vive na intimidade da revelação. Se você quer mantê-lo vivo, é preciso dar um passo em direção à intimidade. Para ajudar o casal nesse processo, sugiro que os parceiros se comprometam em reservar pelo menos um horário da semana para um encontro lúdico, no qual eles se permitem sair da rotina e usar da criatividade para proporcionar ao casal um momento diferente, de cultivo do namoro e da amizade. A rotina é sem dúvida o pior inimigo de Eros, portanto, é importante que esse encontro possa ser justamente a oportunidade de quebrá-la. Nesse dia ou horário, os parceiros deverão se resguardar de qualquer interferência externa, obrigações ou tensões. Apesar desse encontro, de certa forma, acabar virando uma rotina, já que haverá um compromisso semanal, ela deverá ser sempre quebrada com algum elemento novo. O encontro deverá acontecer independentemente de qualquer perturbação, briga, fechamento, estranhamento, que possa estar ocorrendo na relação. Mas se for esse o caso, o casal deverá fazer uso desse tempo para realizar um exercício. Exercício de revelação. Numa atmosfera de tranquilidade, procurem sentar um diante do outro olhando nos olhos e comecem a respirar juntos. Procurem então trazer à consciência e observar aquilo que você tem medo de revelar para o outro por alguma razão. Observe esses segredos e por que você os mantém guardados. Identifique o que te impede de ser transparente e íntegro com o outro. Veja se você tem condições de se abrir e se revelar. Ao mesmo tempo, veja se o outro tem condições de receber a sua revelação, a sua verdade. Tudo isso você faz sem julgar, sem condenar, criticar ou cair na dor das suas próprias mazelas, insegurança, controle, medo, etc. Então, na medida do possível, a revelação poderá acontecer. Na medida em que você se sente seguro, abra-se um pouco mais, revele-se um pouco mais. Esse é um precioso exercício para os parceiros que aspiram a realizar o novo casamento. Ele também poderá ser realizado a qualquer momento, caso seja necessário. Sempre que se perceber fechado ou magoado, chame o outro, sente-se diante dele, olhe nos seus olhos e fale de você. Fale das suas mágoas e inseguranças. Nunca faça isso com o objetivo de acusar o outro, mas sim com o objetivo de realmente se mostrar e de admitir os seus medos, as suas imperfeições. Transparência e honestidade são ingredientes fundamentais para o cultivo da verdadeira intimidade e para o fortalecimento de Eros. Porém, é importante estar atento para saber quando é o momento certo para a revelação. Se ambos não estiverem prontos para isso, as consequências poderão ser desagradáveis. A honestidade, quando é fruto da consciência amorosa, não machuca. A verdade, quando nasce do coração, sempre se expressa com gentileza e compaixão. Esses são os valores de ouro do caminho do Tantra. Para que a revelação possa trazer benefícios para a relação, ambos precisam ter estrutura emocional para assegurar o que pode surgir. É preciso haver um certo grau de maturidade.
Se puderem manter-se atentos, presentes, observando as dificuldades que surgem na relação e sempre fortalecendo o compromisso com a transformação e com o amor, o resgate de Eros estará garantido. Mas é importante dizer que esse resgate só é possível se Eros ainda não mudou de endereço, ou seja, se você ou seu parceiro ainda não se apaixonaram por outra pessoa. Enquanto a mala está pronta para partir, ainda é possível. Através da revelação, enquanto o fogo erótico ainda não tiver apagado completamente, ainda é possível. Vai dar trabalho? Limpar o coração, derramar lágrimas não derramadas, colocar para fora protestos não enunciados, arrumar tudo. Dá trabalho, mas é possível acordar Eros de novo se houver vontade e disposição. Porém, se Eros já tiver encontrado um outro lugar para morar, aí não tem mais jeito. Alguns casais, depois de um tempo de separação, acabam voltando a ficar juntos, mas nesse caso é como se fosse uma nova relação. Eles já tiveram tempo para elaborar, compreender e perdoar. Já tiveram a oportunidade de viver o que precisavam viver fora do relacionamento. Através de novo, Eros reacende. Eu diria que somente esse novo modelo de relacionamento é capaz de sustentar a força erótica dentro do casamento. Isso porque nele existe uma real disposição para revelar-se e receber a revelação do outro, mesmo que isso possa ser doloroso. Talvez essa seja a melhor forma de definir o novo casamento. Nele não há mentiras ou segredos. Ao contrário, há um constante compromisso com a transparência e com a verdade. Tudo é colocado às claras, pois ambos estão determinados a superar a sombra. O novo casamento vai muito além da cura e da purificação. Nele, a honestidade e a autorresponsabilidade são valores primordiais. Nessa relação existe o cultivo consciente da reciprocidade, que é manter o coração aberto mesmo quando o outro diz não, e também poder dizer sim quando o outro resolver dizer sim para você. Em outras palavras, você deixa de cair na armadilha da vingança. Essa é uma forma de sustentar o bom da relação, uma forma de aprender a sustentar o êxtase. Essa relação inclui também a capacidade de ver o potencial adormecido do outro e de dar força para ele despertar. Inclui a capacidade de perceber a luz do outro e de ajudá-lo a manifestar essa luz no mundo, ou seja, inclui querer ver o outro brilhar. Essa união envolve todos os níveis de expressão do ser, espiritual, emocional e físico, o que permite que o sexo seja um ritual sagrado, criativo, que se renova a cada encontro. Um caminho para a renúncia. Talvez o principal ponto a ser compreendido para nos ajudar mais objetivamente a transitar para essa nova fase, para esse casamento espiritual, é que você não pode ficar com o outro se não puder ficar consigo mesmo. Se você quer realmente transitar do velho para o novo casamento, é preciso aprender a se observar, a meditar, a ficar só. Lembro de uma passagem que li num livro sobre Tilopa, um mestre do Tantra budista. Ele viveu numa época em que a iniciação era para poucos. Em uma ocasião, ele estava retirado em um templo no alto de uma montanha e um homem foi até ele para pedir iniciação. Ao ouvir o pedido, Tilopa olhou bem para ele e perguntou: "E toda essa multidão que você está trazendo?" O homem olhou para trás e não viu ninguém. Tilopa disse: "Olha para dentro." Então o homem fechou os olhos e viu a sua mulher, seus filhos, seus amigos, todos chorando porque ele havia partido. Então Tilopa falou: "Volte, eu não inicio multidões, eu inicio indivíduos." A solidão é uma condição para a autorrealização. Essa é uma questão que precisa ser profundamente compreendida, para que não haja o erro de interpretação. A solidão ou a renúncia da família, do casamento, dos filhos, do mundo, é um dos aspectos da entrega espiritual. Em algum momento da jornada, isso acontece naturalmente. Na Índia, isso é muito comum. Em determinado estágio da vida, a pessoa desapega da família, do trabalho, dos filhos e se retira do mundo. Trata-se de uma prática muito antiga, baseada nas estruturas védicas, que já é parte da cultura. Porém, não podemos simplesmente copiar esse modelo, pois a estrutura mental de um ocidental é completamente diferente da estrutura de um oriental. Vejo que nos dias de hoje existe a necessidade de uma espiritualidade prática, ou seja, de uma espiritualidade que possa ser facilmente aplicada à realidade diária das nossas vidas. Como falar em renúncia e solidão no contexto de vida no qual estamos inseridos hoje? Se compreendermos que não existe outro mundo a não ser aquele que criamos com a nossa própria mente, essa questão poderá ficar mais clara.
Qual é a diferença entre o mundo criado pela mente e o mundo dos nossos sonhos? Nenhuma. Não existe apenas um mundo, existem tantos mundos quanto existem seres humanos. Cada um cria seu próprio e sai por aí interagindo com os mundos dos outros. Às vezes, os mundos se chocam, às vezes se fundem. O mundo no qual você vive foi criado pela sua imaginação e compreende a sua ideia do eu e do meu. Criamos uma realidade própria particular na medida em que vamos nos identificando com objetos e conceitos do mundo. Meu corpo, minha história, minhas relações, minhas ideias, minha casa. Isso é o que chamamos de Maya, um mundo ilusório e transitório projetado pela mente. Então, de que adianta renunciar ao mundo externo se você carrega esse mundo dentro de você? Quando falo da renúncia ou da solidão como uma condição para a autorrealização ou liberação da ilusão, estou me referindo à renúncia dessa ideia de eu e meu. Não é possível se libertar da ilusão, da falsa ideia de quem somos, simplesmente fugindo do mundo lá fora. O mundo está dentro de você. A renúncia, portanto, é interna. Você pode estar dentro de uma caverna, carregando carregando a cidade inteira dentro de você. Ou pode estar na cidade e ter a caverna e as montanhas dentro de você. O que, em outras palavras, quer dizer que você conquistou a equanimidade mental. Mas esse estágio no qual o seu silêncio interno não se abala com o intenso barulho externo é uma transcendência, ou seja, é um fruto maduro da árvore da consciência. Assim como não se pode forçar o amadurecimento da fruta, não se pode forçar essa equanimidade, esse nível de renúncia. Fugir do mundo e das relações é uma forma de forçar o amadurecimento e também de reforçar a repressão sexual. Costumo dar o exemplo da criança que brincou o suficiente com um brinquedo e já não quer mais brincar. Ela não deseja brincar, mas também não se opõe ao brinquedo. Isso é uma transcendência. Mas se o brinquedo está ali e você ainda tem vontade de brincar, mas deixa de fazê-lo por alguma razão e até se opõe a ele, isso é repressão. Nos dois casos, o resultado visível é o mesmo, não brincar. Mas ao reprimir o desejo, ele aumenta, porque tudo que é proibido é desejado. Então a repressão vai dar muito mais trabalho. O caminho não é a repressão, é a transcendência. Tá coçando. É possível que em algum momento precisemos cumprir um período de austeridade inteligente, ou seja, talvez precisemos fazer um esforço consciente e renunciar a alguma coisa, um apego, um mau hábito. Nesse caso não seria uma fuga, mas sim um exercício de descondicionamento da mente viciada, que nos ajudaria a ampliar a consciência e a preparar o campo para a verdadeira renúncia. Renunciar não é fugir. Não é possível transcender o mundo fugindo da vida, mas sim vivendo a vida. Vivendo com presença e consciência, mas vivendo. Ao fugirmos, criamos tensão. Quem está em fuga não consegue relaxar. Nos tornamos rígidos e vivemos com medo de que a qualquer momento esse mundo do qual estamos fugindo nos pegue. Mas esse mundo está dentro de nós e, portanto, tememos ceder aos nossos próprios impulsos. Se vivemos com medo, não é possível manifestar uma das qualidades mais importantes na esfera da entrega espiritual, a confiança. Se nosso sistema estiver tenso por estar constantemente se opondo ao mundo, não é possível relaxar e nos esvaziar de ideias, pensamentos, conceitos, crenças, condicionamentos. A chave para a entrega que propicia a transcendência da renúncia é permanecer completamente relaxado, natural, espontâneo. Isso só é possível quando já alcançamos um grau elevado de desapego, o desapego do mundo criado pela nossa própria mente, desapego das ideias, do eu e do meu. Somente assim é possível nos tornarmos vazios para sermos preenchidos pela graça. O relacionamento, mais especificamente o novo casamento, tem um papel muito importante no processo da entrega espiritual. Ele é a ponte para o autêntico celibato, que é quando nos libertamos por completo da dependência do outro. Porém, compreenda que você pode ser independente do outro mesmo estando casado com ele. Independente do outro mesmo estando casado com ele. Alguns mestres espirituais alcançaram a meta da autorrealização dentro do casamento e permaneceram nele. Isso porque a liberação é a liberação da mente. Então você se torna livre, independente da maneira como vive no mundo. Para muitos, esses conceitos soam bastante herméticos, o que pode gerar ansiedade ou até mesmo uma sensação de impotência diante da impossibilidade de compreendê-los ou realizá-los.
Mas é importante lembrarmos que não estamos falando de metas inatingíveis. Estamos falando sobre o processo natural da evolução da consciência. Naturalmente, estamos nos movendo nessa direção, da consciência humana, né? Naturalmente, estamos nos movendo nessa direção. Devemos nos lembrar da importância de nos mantermos relaxados e espontâneos e de manter práticas espirituais coerentes com a nossa vida cotidiana. Dependendo da sua realidade atual, seria um tanto insensato considerar a possibilidade de se tornar um brahmacari. Um brahmacari, é isso, aquele do celibato. Por exemplo, até porque o celibato, como é praticado em diversos ashramas na Índia, é um caminho para poucos. Raras almas vêm ao mundo com esse programa específico. Isso não quer dizer que elas sejam mais ou menos evoluídas, quer dizer apenas que elas nasceram com esse propósito. Inclusive, é relevante considerar que muitos dos jovens que se tornam celibatários o fazem sem ter experimentado o sexo. Eles muitas vezes estão apenas cumprindo um programa social e não estão realmente prontos para essa renúncia. Nesse caso, é muito provável que os sintomas da repressão sexual se agravem ainda mais. Não é à toa que o número de estupros e de abusos sexuais tem aumentado de forma alarmante na Índia. Outro exemplo muito comum é a distorção dos ensinamentos tântricos, o que faz com que pérolas do conhecimento facilmente se transformem em armadilhas de dominação e indulgência sexual. Quando as práticas tântricas se tornam compulsivas e até mesmo dentro do casamento, significa que a luxúria se apropriou dos ensinamentos. Esses são aspectos do caminho espiritual sobre os quais se deve meditar. As técnicas e metas não devem servir de alimento para o desejo, mesmo que esse desejo seja pela liberação. O ego é muito esperto e se apropria até das nossas melhores intenções. Facilmente passamos a andar na contramão. Ele nos desvia da meta e nos aprisiona cada vez mais às teias do karma. Isso foi a respeito de renunciar. Agora a gente vai falar de aprendendo a sustentar o êxtase. O caminho de que trato nesse livro é longo e muitas vezes difícil, cheio de desafios. Por isso, é importante sabermos onde nos encontramos nessa jornada, para sabermos quais serão os próximos passos a serem tomados. É preciso ter coragem para nos conhecermos e determinação para arregaçar as mangas e fazer o que tem que ser feito a cada fase do processo. Pouco a pouco estaremos prontos a desfrutar um novo casamento, em que a relação se torna um instrumento de comunhão com o divino e que os parceiros começam a acessar estágios mais elevados da consciência. Os parceiros que amadureceram suficientemente para abrir mão dos pactos de vingança e dos jogos de acusação poderão ampliar cada vez mais sua capacidade de criar união se puderem identificar as pequenas atitudes e pensamentos que ainda reduzem a energia na relação e os impedem de permanecer em harmonia. Além disso, o casal poderá realizar alguns exercícios que ajudarão a sustentar a energia elevada, o que, de maneira geral, tem o chamado de chaves para a sustentação do êxtase. O êxtase é a linguagem do ser, a linguagem da unidade. Mas essa linguagem foi esquecida. Estamos aqui nesse planeta justamente para reaprender essa linguagem, para ativar essa memória ancestral, para podermos permanecer no êxtase. No caso de êxtase místico alcançado na experiência do Samadhi, permanecer significa poder retornar a esse estado, porque estando encarnado não é possível ficar 24 horas por dia no êxtase. As almas que já alcançaram algum grau de iluminação conseguem retornar a esse lugar quando querem. Quando falo de sustentação do êxtase dentro do casamento, estou me referindo a dois aspectos, dois lados da mesma moeda. Um deles é poder permanecer em harmonia, amizade, união, alegria no relacionamento. O outro é poder sustentar o prazer, direcionando a energia para o coração, dentro do próprio ato sexual, o que pode levar os parceiros a terem vislumbres do êxtase místico. Acho que é pelo de cachorro. Do Beto. Eu tô aqui na sala da Preta. Agradeço. A relação sexual tântrica, quando realizada entre parceiros que já puderam evoluir no processo de purificação e cura das feridas infantis, possibilita que o casal tenha momentos de bem-aventurança. Lembrando que estamos falando de um outro nível de relação, um casamento espiritual, no qual a amizade, a reciprocidade, a cumplicidade, a intimidade, a liberdade são princípios constantemente cultivados. No encontro como esse, o ato sexual se torna um ritual sagrado, uma prece ao divino,
uma forma de experienciar a unidade através da fusão do feminino com o masculino. Estamos falando de um encontro entre dois centros, não de um encontro superficial entre dois corpos. Esse é um fenômeno muito precioso e profundo, que deve ser reconhecido como tal. Nossa cultura, ao mesmo tempo, reprime e banaliza o sexo, pois uma postura esquizofrênica que resulta nas mais diversas perversões e transforma a sexualidade em um produto a ser consumido em larga escala. Porém, não estou me referindo a esse tipo de sexo. Estou falando de um poderoso instrumento, um veículo da graça divina, uma porta para os mundos superiores, capaz de transformar os amantes para estados elevados de consciência. Mas a sacralidade desse ato só pode ser reconhecida quando o amor já está desperto em algum grau. Para os casais que buscam ampliar o prazer e sustentar a vibração energética elevada durante o sexo, algumas dicas ou chaves podem ser de grande valia. A primeira delas é a constância na presença. O êxtase só pode se manifestar no agora, por isso o encontro sexual deve ocorrer sempre a partir da presença. Isso significa que deve haver integridade ou totalidade na ação. Estar com mente, corpo e alma imersos no momento do encontro. A partir dessa presença, ambos se permitem observar e sentir a energia que circula entre eles de forma relaxada, sem querer dominar, controlar ou chegar a lugar algum. Aqui há outra importante chave, a renúncia das expectativas. É preciso aprender a navegar na sabedoria da incerteza. Isso significa não imaginar ou se prender a um desfecho determinado para as situações. Quando não se espera que as coisas aconteçam de uma determinada maneira, você se abre para o campo das infinitas possibilidades. Essa chave é muito importante porque nos liberta da necessidade de ter que chegar em algum lugar dentro do relacionamento, especialmente dentro do ato sexual. Porque existe uma crença, um condicionamento profundamente arraigado de que é obrigatório chegar ao orgasmo. Isso naturalmente gera uma ansiedade e uma pressa em alcançar o ápice da excitação, até o ponto em que não é mais possível voltar, em que é inevitável a explosão de energia através do orgasmo. Muitos, inclusive, se sentem frustrados por não conseguirem chegar ao orgasmo com facilidade. Sem nos aprofundarmos nesse aspecto, sugiro ao casal que está buscando viver uma experiência tântrica que procure se libertar dessa meta estipulada pela mente coletiva, que é a necessidade de terminar o ato sexual com o orgasmo. Estando presentes, abertos, atentos aos sinais que se manifestam na interação de energia entre os dois, e principalmente livres das obrigações do orgasmo, é possível perceber que a Kundalini cresce, oscila, sobe, desce. O fogo aumenta e diminui, até que um outro tipo de êxtase, um outro tipo de orgasmo possa se manifestar. Um orgasmo sutil, interno, sem ejaculação, no qual não há perda de energia. Não há ejaculação, mas ocorre um orgasmo. O ego sai de cena, a mente silencia. Aqui é a hora de parar e começar a se recolher. Nesse momento, sugiro que os parceiros se sentem um ao lado do outro para meditar. No ritual tântrico, a meditação tem um papel muito importante. Eu diria que é uma chave mestra, pois ela integra e harmoniza a energia, criando uma sintonia luminosa entre os parceiros. Mas essa meditação é diferente daquela que você realiza no seu sadhana, a prática espiritual diária. O sadhana é uma prática individual, em que cada um faz do seu jeito no seu ritmo. A meditação, nesse caso, visa unir sexo e amor. Ela é feita nesse momento específico em que o casal escolhe para explorar a sexualidade. Então, no final do ato sexual, enquanto ainda estão unidos, desnudos, procurem fechar os olhos e sincronizar a respiração. Aos poucos, a energia vai se recolhendo dentro de cada um e lentamente vocês se preparam para sentar e meditar por um período. O tempo dessa meditação não precisa ser determinado. Permaneçam de olhos fechados, observando o vazio entre os pensamentos até sentirem que é hora de parar. Ainda nesse assunto, 2 pontos precisam ser levados em consideração. Quando você inicia esse estudo, essa experiência tântrica com seu parceiro, esteja atento para as armadilhas do ego. Uma delas é a tendência de cair na indulgência, compulsão ou exagero. Você dedica um tempo para a sexualidade e para o relacionamento, mas reserva também um tempo para si. Até mesmo para essa prática sem orgasmo ou ejaculação deve ser estipulado um período ou uma frequência. Talvez 1 vez por semana seja um bom começo. Sinto que isso é importante porque é fácil de se perder. É positivo estabelecer limites e metas. De qualquer maneira, mesmo dentro dessas metas acordadas,
e estabelecidas entre os parceiros, você segue buscando o relaxamento e a espontaneidade. Esse é um sábio encontro entre yoga e tantra. Outra questão a ser observada em relação a essa prática, na qual você busca chegar ao pico do prazer sem ejacular, é a tendência de cair na armadilha da culpa. Muitas vezes, realmente não é possível chegar a esse ponto sem consumar o orgasmo. Isso é perfeitamente natural, não se culpe. Considere o orgasmo como uma puja, oferenda, para o masculino ou para o feminino, e recomece a prática no dia seguinte. Liberdade de amar. O último tópico do último capítulo. E para quem está fazendo a lição, ó, vai saber, né? Às vezes é só o começo. Aqui chegamos ao fim desse estudo, em que tivemos a chance de conhecer e compreender mais profundamente os relacionamentos. Eu sinto que se você foi tocado a ponto de pelo menos se abrir para a compreensão da sacralidade desse instrumento divino, porque como podemos ver, é instrumento de ascensão e libertação, isso é uma grande vitória. Porque a partir desse reconhecimento, um templo é criado dentro de você. Um templo de amor, em que a relação sexual é sagrada e no qual você entra em silêncio e respeito. Se essa semente foi plantada, jamais você verá o sexo e relacionamento da mesma forma que via antes. Esse livro é uma das sementes que estou plantando no mundo com o intuito de despertar para o amor. É o amor resgatando a si mesmo. A partir desse conhecimento, encontramos meios e forças para realizar essa tarefa, que, em última instância, é a nossa missão na Terra. Se existe um remédio para esse mundo, esse remédio é a compaixão. A compaixão é um transbordamento do amor. O amor é uma flor. A compaixão é o perfume dessa flor. E a semente da flor é o sexo. E se a semente está contaminada pelo ódio e pelo medo, a flor do amor jamais poderá desabrochar. Em muitos lugares por onde passo, quer seja no Oriente ou no Ocidente, tenho visto a angústia das pessoas por conta desses temas ligados ao relacionamento. É muito urgente e necessário iluminar tais questões. Se nossa intenção é despertar o amor e estimular a cultura de paz e prosperidade, precisamos ressignificar o casamento e a sexualidade. Muitos mestres espirituais evitam tocar nesses assuntos. Mas eu sinto que não temos como seguir com a intenção de ter um jardim florido, belo e perfumoso, se condenamos a semente das nossas flores. Não é de estranhar que haja tanta crueldade, tanta feiura, tanta gente e falta de gentileza nesse mundo. Isso é porque nossa semente foi envenenada. O casamento se tornou um negócio e um alimento para a carência afetiva, que serve para sustentar infindáveis fantasias que nos distanciam cada vez mais do amor puro. Na grande maioria dos casos, o casamento tem alimentado justamente o contrário, o ódio. Precisamos de muita coragem para realizar essa transformação, pois não é simples renunciar a crenças milenares tão profundamente arraigadas. E não é tão simples renunciar à competição, à carência, à luxúria e a todos os seus jogos. Mas não temos outro caminho. Precisamos evoluir no caminho da ascensão. Foram transmitidas chaves importantes para você aprender a transitar dentro do vale da luxúria, aproveitando o relacionamento como material de escola e compreendendo que a relação é realmente um instrumento poderoso, tanto de aprendizado quanto de aferição, que possibilita que nos situemos na jornada, para que possamos tomar consciência de como estamos em relação à liberdade, ou seja, de nos sentirmos livres e estarmos podendo deixar o outro livre. A liberdade é a qualidade máxima dentro do novo casamento. É preciso estar livre, inclusive das regras criadas dentro do velho modelo. Não podemos nos prender a formatos e receitas prontas, a nada que tem que ser. É importante estarmos livres para seguir o caminho do coração, estar aberto e pronto para o que a vida nos traz. Isso significa estarmos abertos para verdadeiramente conhecer o outro. Nossa tendência ao encontrar alguém é imediatamente inserir a pessoa dentro do nosso sonho, das nossas expectativas. Isso só gera frustração e encerra a possibilidade de sabermos o que o outro tem a oferecer. Tenho aconselhado as pessoas a não quererem eternizar as relações, a não criarem fantasias em torno do outro. Ao conhecer alguém, abra-se para o novo. Não queira automaticamente morar junto, casar, ter filhos. Inclusive, sugiro que os casais avaliem a real necessidade de morar juntos.
Viver em casas separadas pode ser uma ótima ferramenta para ajudar na transição do velho para o novo. Tenho dito que a prova final dentro da Universidade dos Relacionamentos é poder deixar o outro livre, inclusive para não nos amar. Essa é a iniciação final. E somente poderemos chegar nisso despertando o amor dentro de nós. Somente o amor permite tamanha liberdade. Somente o ser ama de maneira tão desinteressada. Quando pudermos deixar o outro livre, inclusive para não nos amar, significa que resgatamos a autoconfiança e nos libertamos do principal dreno de energia, a raiz de todas as doenças psicoemocionais do ser humano, a carência afetiva. A liberdade é fruto do amor. O amor somente se manifesta quando purificamos nosso sistema, eliminando os pontos de ódio e de medo. Então, conforme nos purificamos, vamos abrindo mão desse mecanismo de defesa que é a luxúria. A partir disso, a energia erótica se liberta e começa a ascender. Então, experimentamos um profundo amor pela vida e pela existência. Experimentamos a gratidão. E a gratidão abre os portais celestiais. Esse foi o 4º capítulo. Em breve eu trago a palavra final e o apêndice no formato de perguntas, casos e respostas do autor. Quero agradecer a Preta que me recebeu aqui na casa dela. Estou gravando daqui da casa dela. E que faz parte dessa jornada também, né, Preta? Gratidão.